17º de 44 dias lendo a Bíblia inteira. Hoje eu li o livro de Esther. Antes de começar a resenha, me responde nos comentários. O que você acha dessas histórias bíblicas onde as mulheres naquela época eram colocadas como protagonistas da salvação de um povo? O livro de Esther é um livro bem pequeno, ele tem 10 capítulos e 167 versículos. Muito parecido com o tema do livro de Judite, o livro anterior que eu fiz a resenha, o livro de Esther também, ele narra uma história emocionante sobre coragem, identidade e luta contra a opressão. A trama se passa na Pérsia, onde o povo judeu está vivendo em exílio. A história começa com o rei Assuero fazendo uma grande festa. O rei então convoca a sua esposa Vasti para se apresentar aos homens que ali estão, para mostrar o quanto ela é bela e formosa e obediente, mas ela se recusa a entrar. Então ele fica muito enraivecido e ele diz assim: eu quero acabar esse casamento com a rainha Vasti e quero arrumar uma outra rainha. É aonde Esther entra em ação. Esther é uma jovem judia que foi criada pelo seu primo Mordecai. Ela é escolhida entre muitas outras mulheres para ser a nova rainha, mas ela esconde que ela é judia. Mordecai, o tio de Esther, passando pelos lugares do palácio, ele ouve umas pessoas comentando a conspiração para matar o rei. Ele manda chamar a Esther e conta para ela o que ele ouviu. E ela foi até o rei, contou para o rei e salvou a vida do rei. Agora vem a parte tensa. Existia ali um homem chamado Amã, que ele é o primeiro-ministro, e ele se torna tão poderoso e chega a um ponto que ele pede com que as pessoas se curvem a ele, como se ele fosse o rei. Mordecai se recusa a se curvar diante de Amã, porque ele diz que ele só se curva diante de Deus. Amã, então, trama um plano para eliminar todos os judeus do império e convence o rei a assinar esse decreto, esse plano dele. Quando Mordecai descobre esse plano de Amã, ele se desespera e corre até Esther e pede ajuda dela. Hesita no começo porque ela sabe que entrar na presença do rei sem ser chamada pode resultar em morte. Mas Mordecai a encoraja com palavras poderosas. Quem sabe se não foi por causa de um momento como este que você chegou a ser rainha? Com a coragem renovada, Esther decide agir. Ela convida o rei e Amã para um banquete. Como deu certo o banquete e ele ficou encantado com a sua culinária, ela o convida para um segundo banquete. E nesse segundo banquete, ele já rendido à sua beleza, à sua inteligência, à sua culinária, ela revela que ela é judia e revela também o plano. O rei fica furioso ao descobrir que Amã está tramando em extinguir a sua rainha e o seu povo. Como resultado, Amã é enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para o Mordecai. E assim o decreto contra os judeus é revogado. Para celebrar essa vitória, os judeus instituem o festival de Purim, que até hoje é celebrado. O livro termina com Mordecai sendo promovido ao cargo de primeiro-ministro no lugar de Amã. A história de Esther é uma poderosa mensagem sobre coragem e como uma única pessoa pode fazer a diferença. O livro de Esther, ele está presente na Bíblia hebraica e é um contexto importante na tradição judaica, especialmente por causa da celebração do Purim, que comemora a salvação do povo judeu. Embora essa história se passe em um contexto histórico e mencione figuras importantes como o rei Assuero e a vida na Pérsia, muitos estudiosos acreditam que o livro de Esther foi escrito para transmitir mensagens sobre identidade, fé e coragem diante da opressão, mais do que relatar eventos históricos precisos. Enquanto que alguns historiadores discutem se a história é real ou não é real, quero saber de você. O que você acha dessa história? Assim eu acabo mais uma resenha e o próximo livro será 1 Macabeus. Fui!